Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa conversa, às nossas reflexões a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e estamos no tópico, na conversa com o cético, aquele que tem dúvidas, mas que ouve a argumentação. É como nós devemos ser, né? Quando nós temos as nossas dúvidas, nós devemos apresentá-las e devemos refletir a respeito daquilo que obtemos como resposta. Nem sempre aquilo que nos chega como resposta é exatamente o que deve acontecer, ou que devemos assimilar, mas nós devemos refletir, devemos buscar, devemos confirmar aquilo que nos chega para que nós, ao aceitarmos alguma coisa, aquilo seja claro para nós e, ao aceitarmos, nós podermos assimilar e praticar aquilo que adotamos. Então nós estamos nesse diálogo entre um companheiro que apresenta essas dúvidas, mas é aberto para que possa ouvir as considerações, as argumentações colocadas por Kardec. E nessa parte que nós estamos conversando sobre a diversidade dos espíritos. Nós sabemos, como conversamos na semana passada, que nós, espíritos, não somos todos iguais, não estamos iguais. Nós somos iguais perante Deus nas oportunidades que nós temos, mas nós não estamos iguais porque nós percorremos caminhos diferenciados no nosso processo evolutivo, fruto das nossas escolhas. Então, com isso, nós nos apresentamos com entendimentos, procedimentos, vícios, virtudes que são diferenciados, porque todos nós estamos aqui para trabalharmos nessas necessidades e para consolidarmos essas virtudes que nós já possuímos também. Então, dentro dessa colocação, nós temos mais uma reflexão desse companheiro que nos diz o seguinte: a minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. Então, nessa colocação que ele traz, nessa dúvida que ele traz, ele afirma que, sob o ponto de vista das questões científicas, que é o que ele busca com mais ênfase, quando submetidos aos espíritos, ele encontra respostas que são divergentes, que dividem os sábios e deixa aqueles que buscam receber essas informações na incerteza. Continua ele na sua indagação. Compreendo que, não possuindo todos os mesmos graus de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos? Então aqui ele coloca uma coisa que é muito interessante. Em primeiro lugar, tem muitos companheiros que não fazem nada sem consultar a espiritualidade, certo? Então, sempre querem saber o que os espíritos dizem a respeito daquele problema ou daquela incerteza que se apresenta como uma necessidade para aquele companheiro.
e eles buscam nessa resposta, certo, orientar e pautar a sua vida. Isto é contrário a tudo que nós sabemos, porque, em primeiro lugar, ele se opõe ao nosso livre-arbítrio, à nossa capacidade de escolha. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, porque sempre são escolhas nossas, certo? Quando nós agimos desta forma, nós transferimos a responsabilidade daquilo que nós fazemos para os espíritos que se comunicaram, ou muitas vezes até para os encarnados que estiveram conosco e nos orientaram de uma determinada forma. Então nós transferimos para eles essa responsabilidade, quando na realidade tudo aquilo que nós fazemos é de nossa responsabilidade, porque apesar de haver uma influência da espiritualidade, apesar de muitas vezes nos chegar uma orientação dessa espiritualidade, nós continuamos, certo, com a responsabilidade, porque nós aquecemos ou não, certo, com relação àquilo que nos o que nos vem à mente, essas sugestões, essas interferências, vamos chamar assim, de encarnados ou desencarnados. Então, pergunta dele, se a validade é tanta quanto quando nós nos dirigimos aos homens e quando nós nos dirigimos aos espíritos, porque nós não sabemos e continuamos responsáveis por aquilo que vamos fazer. Então, Kardec respondendo essa questão, que é muito atual, né? É muito atual, continua sendo atual. Kardec coloca a seguinte argumentação. Esta reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do Espiritismo. É uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do Espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora em grande erro. É aquilo que nós falamos, né? Tem gente que quer saber se aluga a casa, se vai para o emprego, se viaja, que roupa bota, vai por aí afora, né? É uma insegurança total e busca, então, nessa consulta ou nessa mentalização em que pode haver uma influenciação ou não, procura saber o que ele deve fazer, sem raciocinar que a escolha é nossa, sempre nossa. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade. Eles são o que são. O espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos algum dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do próprio tempo. Então nós encontramos no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então ali nos chama a atenção dessa busca, dessa orientação, tudo, mas sempre no sentido não dos valores materiais, mas sim dos valores ou dos comportamentos ou das atitudes ou da mudança de comportamentos ou de atitudes que nós devemos ter com relação aos valores morais. Vamos lembrar, quando a gente fala em valores morais, vamos lembrar que quando nós nós mergulhamos nos ensinamentos de Jesus, quando ele nos apresenta, certo, aquilo que nós devemos fazer, certo? Nós verificamos que todos os ensinamentos de Jesus referem-se aos valores morais. E é assim que nós devemos
ter sempre a nossa atenção voltada para os valores morais. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para sermos bem-sucedidos financeiramente, nós não estamos aqui para termos carro do ano, certo? E viajarmos, etc. Não, nós estamos aqui para aprendermos e evoluirmos moralmente. Esta é a razão primeira e maior, principal, certo? De nós estarmos aqui encarnados. Aprendermos e praticarmos aquilo que aprendemos. Então, toda vez que nós buscamos essa orientação, e nós sabemos, o Livro dos Espíritos nos diz isso com uma clareza muito grande, que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos orientam. Esse, em geral, são eles que nos orientam, significa que eles sempre colocam alguma orientação. Nosso anjo da guarda que está sempre conosco, certo? Sempre procurando, certo, nos orientar para o bom caminho. Nós ouvimos ou não, certo? Mas a responsabilidade daquilo que nós vamos fazer continua sendo sempre nossa. E esta orientação que nos vem não é qual o número que nós vamos jogar na Mega Sena, não é isso, não, certo? É exatamente aquilo que nós devemos ter mais atenção nos nossos padrões morais, porque estes são os verdadeiros valores que nós devemos buscar e acatar. E também tem um aspecto que Kardec coloca aqui com muita clareza, é que nós ainda não temos as condições de conhecer tudo, certo? Conhecer o que nos deve ser oculto. As coisas vão acontecendo à medida, ou nós vamos tomando conhecimento à medida que nós estamos preparados para isso. Então, não adianta nós buscarmos que a espiritualidade nos revele aspectos, no caso aqui que nós estamos tratando da ciência, porque se nós não estivermos preparados para isso, não alcançaremos isso. Então, continua Kardec colocando, tão poucos espíritos são leitores da Buena Dicha, aquela leitura da sorte, né? E aquele que se vangloria de obter deles de certos segredos, prepara para si estranhas decepções na parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós os estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a ele, sua ação oculta sobre o mundo invisível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Então a nossa relação com a espiritualidade, ela deve estar sempre voltada para nós nos melhorarmos moralmente. É para isso que os bons espíritos se apresentam e é isto que os bons espíritos trazem para nós como informações, como orientações, como caminhos que nos são colocados para que nós, pelo nosso esforço, pela nossa busca, nós possamos percorrê-lo e realmente alcançarmos resultados que serão favoráveis para todos nós. Então isso é uma questão muito interessante, porque inclusive existe um caso, eu acho que eu já relatei isso aqui em outra ocasião, mas é oportuno nós lembrarmos aqui. Eu tenho um amigo, já está no plano espiritual, mas com certeza continuamos amigos, que ele era um médium vidente, certo? Com uma vidência muito apurada, certo? Então ele morava em Copacabana, certo? E gostava de passear e andar no calçadão de Copacabana. E ali nós encontramos de quando em quando, agora tem sido mais raro, né? Mas há algum tempo atrás era muito comum. Nós encontrávamos uma banca com alguém sentado, atrás tinha umas fotografias, umas imagens, uma coisa assim, e se propunha a ler a sorte, a Buena Dicha, que é que nós estamos nos referindo aqui, né? Daqueles que tinham problemas e queriam encontrar as soluções, que a espiritualidade desse a solução.
Então ele, por vezes, via alguém sentado em frente a esse médium, porque ali estava um médium realmente. E o médium dizendo que os espíritos estavam transmitindo a ele para que ele dissesse ao companheiro que buscava essas informações. E ao redor desse médium, ele, com a sua vidência, ele via uma quantidade de espíritos, às gargalhadas, se dobrando de rir, certo? Se divertindo, certo? Com até as impressões daquele que estava ouvindo as informações, certo? Com relação a essa pergunta, ou as perguntas que faziam. Eram espíritos brincalhões, eram espíritos galhofeiros, que se divertiam, certo? Com essa situação daquele que buscava respostas fáceis, certo? Às suas necessidades, aos seus problemas. Então nós, como lembramos já aqui, nós temos uma diversidade muito grande de espíritos, patamares evolutivos diferenciados. E dentro desses espíritos imperfeitos, nós temos aqueles que se divertem à custa das apreensões, dos medos que promovem naqueles que inadvertidamente buscam soluções fáceis para os seus problemas. Então, nós devemos ter muita atenção com isso. A espiritualidade, ela não está ligada aos bons espíritos, aqueles que nós desejamos que estejam nos acompanhando e que tragam para nós as informações que são importantes e necessárias para nós. Eles não estão ligados aos aspectos materiais, eles estão ligados aos valores, à evolução de cada um de nós nos aspectos morais, porque esta é a grande ajuda que eles podem promover. Então nós, com esse conhecimento, com essa percepção, com esse entendimento, certo, da participação dos espíritos nas nossas vidas, nós verificamos que eles estão sempre presentes, estão sempre atribuindo, orientando de alguma forma, mas nós devemos ter muito cuidado e muita atenção, porque nós temos que ver como são esses espíritos, aquilo que nós falamos aqui na semana passada, né? Vamos ver primeiro o Evangelho de João, vamos ver primeiro se são de Deus, certo? E o exemplo maior está em Jesus, certo? Onde nós verificamos que todas as orientações de Jesus, todos os seus ensinamentos dizem respeito à vida espiritual, à vida futura, certo? E não com relação à vida material, certo? Então é isto que nós temos que assimilar, nós temos que primeiro entender, assimilar, para que isto venha realmente a orientar a nossa caminhada, né? O Espiritismo é uma ciência de observação, nos diz Kardec, e não uma arte de adivinhar e especular. Não é isso. O Espiritismo não se propõe a isso. O Espiritismo se propõe a, primeiro, nós obtermos a certeza de que nós somos espíritos imortais, que a vida continua, certo? E que nós estamos aqui para chegarmos ao plano espiritual numa situação evolutiva melhor, bem melhor, muito melhor, se possível, do que aquela que nós tínhamos quando aqui chegamos desta vez. E a cada vez isso deve se repetir para que haja uma continuidade dentro do nosso processo evolutivo. E Kardec, então, fecha esse raciocínio da seguinte maneira, com a seguinte colocação. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos.
como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, estes nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível. Sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos frívolos, embusteiros, calhofeiros, brincalhões, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Então Kardec fecha esse raciocínio, esse tópico que nós estamos tratando aqui, da diversidade dos espíritos, mostrando não apenas agora essa diversidade que nós encontramos nos espíritos, porque assim como nós encontramos entre nós encarnados, quando chegamos ao plano espiritual, nos apresentamos da forma como aqui deixamos o nosso corpo físico. E se nós chegamos lá, se aqui somos diferentes e chegamos lá da forma como nós saímos daqui, nós podemos entender com uma facilidade muito grande essa diversidade dos espíritos na erraticidade. A erraticidade é o período entre duas encarnações sucessivas, né? Da desencarnação até a próxima encarnação nesse processo evolutivo. Então, nessa fase de erraticidade, quando os espíritos, no plano espiritual, passam por um processo, né, de entender, em primeiro lugar, após um período de perturbação, quando tomam conhecimento da sua situação como espíritos imortais, eles veem uma situação em que eles se encontram. E esta situação em que eles se encontram, eles determinam ou eles têm uma ideia do porquê eles estão naquela situação. E começam, então, a sua preparação para uma próxima reencarnação, porque nós sempre somos preparados para atender às nossas necessidades. Ninguém é jogado às feras, como nós dizemos na linguagem popular, né? Nós somos preparados, tomamos conhecimento, somos preparados para que quando encarnemos aqui novamente, nós tenhamos as ferramentas necessárias para o nosso processo evolutivo. Então, esses espíritos no plano espiritual, eles são diferentes uns dos outros. E se nós temos uma sintonia com um determinado tipo de espírito, esses espíritos é que estarão trazendo para nós as informações que poderão trazer algo de útil, mas que sempre terão, como diz Kardec aqui, sempre terão utilidade. Por quê? Porque muitas vezes até nós definimos aspectos que nós devemos evitar, certo? Nós identificamos coisas ou sugestões que nós devemos evitar. Então, sempre nós estaremos tendo uma oportunidade, mas quando nós vemos essas situações com um olhar crítico, com uma vontade de análise daquilo que chega até nós, e nós buscamos realmente aquilo que é importante para o nosso processo evolutivo e não para a nossa vida material. Os espíritos não jogam na Mega Sena, os espíritos não habitam apartamentos maiores ou melhores, os espíritos não têm emprego para a sua sustentabilidade como nós necessitamos, mas os espíritos visualizam a sua existência como um caminho para atingirem a perfeição que é a nossa destinação. E este caminho é o que nós devemos buscar nas sugestões que nos são dadas para que nós possamos, então, com esta percepção, nós possamos caminhar com mais firmeza, com mais certeza para a nossa destinação de paz, de harmonia, de felicidade e de perfeição
como nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 132. Então, meus amigos, essa é a grande proposta do Espiritismo, de nós nos esclarecermos. E este ponto que nós acabamos de tratar aqui, sobre a diversidade dos espíritos, é muito importante na nossa caminhada e na identificação daquilo que nos chega nessa relação entre os dois planos da vida. Então, reflitamos a respeito e tenhamos muita atenção sempre àquilo que nos chega. Paramos por aqui, desejando a todos uma boa semana, um bom fim de semana, desejando a todos muita paz e marcando um próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Espero que estejam com saúde e em paz. E com saúde e paz as coisas ficam bem melhores. Mas quando não temos saúde, não temos paz, então, se somos espíritas, temos que determinar. Estamos diante de uma prova ou de uma expiação. Então vamos procurar cuidar da saúde da melhor maneira possível e vamos nos esforçar por ficarmos em paz, apesar de tudo que porventura possa estar acontecendo. Vamos então, queridos irmãos, ao retrospecto do programa anterior, ou melhor, dos 2 programas anteriores. Neles nós estudamos a matéria de título Senhor Leclerc, inserida por Kardec na seção Necrológio do exemplar da Revista Espírita de janeiro de 1867. A matéria tratou, no primeiro passo, do discurso que Kardec fez diante do túmulo no enterramento do corpo do Sr. Leclerc, que havia sido companheiro lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que até, uma curiosidade, ele era mecânico, operário mecânico, havia emigrado para o Brasil, conquistou uma situação econômico-financeira razoável, voltou lá para a França e teve uma desencarnação súbita. Quando entrava na Ópera de Paris para assistir a um espetáculo, ele desencarnou, teve uma apoplexia fulminante. Então Kardec fala, a pedido da família, e menciona uma série de virtudes do companheiro que desencarnara, e na semana seguinte, o Sr. Leclerc, já agora fora do corpo, né, como espírito desencarnado, ele dá uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é interessante que ele demonstra que está em boa situação na parte espiritual, tranquilo, etc. A perturbação que houve com a saída dele do corpo foi coisa muito pequena. Ele pôde interagir lá no instante do enterro com as pessoas. Não foi muito bem captadas, os pensamentos dele não foram muito bem captados pelas pessoas, principalmente ele quis que um filho, enfim, mas ele estava muito bem na pátria espiritual. E interessante é que ele mencionou que continuava lá na pátria espiritual
com aquele defeito que ele chamou de falta, minha falta principal, a impaciência. Tanto que ele desencarnou e uma semana depois ele já estava dando mensagem lá na Sociedade Parisiense dos Espíritos e achou que foi muito tempo. Mas é verdade que o tempo para os espíritos desencarnados é diferente para nós, os espíritos encarnados. Mas, de qualquer forma, ele ficou impaciente porque só pôde dar a primeira mensagem uma semana depois da desencarnação. É de meter inveja. Antes de iniciarmos a matéria nova hoje, neste programa, nós vamos novamente sugerir aos nossos ouvintes que se interessaram por esse tema, como o espírito se comportar logo depois da morte, estando numa situação espiritual que permita participar do enterramento do seu corpo. Nós sugerimos o livro Irmão Jacó, publicação da Federação Espírita Brasileira, que trata especificamente desse assunto, desenvolve até de maneira muito interessante, uma leitura muito agradável e um estudo de muito boa qualidade. Vamos então à matéria que selecionamos para hoje. Ela está no exemplar de fevereiro de 1867 e tem por título As Três Filhas da Bíblia. E se inicia assim, um preâmbulo de Kardec. Sob este título, o senhor Hipólito Rodrigues publicou uma obra na qual prevê a fusão das três grandes religiões oriundas da Bíblia. Um dos escritores do jornal Le Pays, o Sr. A. de Cézeanne, faz a respeito as reflexões seguintes, no número de 10 de dezembro de 1866. Então agora é Kardec transcrevendo o que o Sr. Cézeanne escreveu no jornal Le Pays. Quais são as três filhas da Bíblia? A primeira é judia, a segunda é católica, a terceira é maometana. Compreende-se logo que se trata de um livro importante e que a obra do Sr. Hipólito Rodrigues interessa especialmente os espíritos sérios que se comprazem nas meditações morais e filosóficas sobre o destino humano. O autor crê numa próxima fusão das três grandes religiões, que chama as três filhas da Bíblia, e trabalha para levar a este resultado, no qual vê um progresso imenso. É desta fusão que sairá a religião nova, que ele considera como devendo ser a religião definitiva da humanidade. Então o senhor Cézeanne, pelas páginas do Le Pays, ele inicia as suas considerações a respeito da obra As Três Filhas da Bíblia, do senhor Hipólito Rodrigues, de maneira até simpática. E faz ver ao leitor que, na verdade, essa obra se dispõe a contribuir para a fusão das três grandes religiões, que ele, o autor, chama das três filhas da Bíblia, que são justamente a judaica, a católica, né, a cristã, e a maometana. E ele fala que é desta fusão que sairá a religião nova, o autor da obra, que considera como devendo ser a religião definitiva da humanidade. Ao longo da história, várias foram as tentativas de se fazerem religiões que fossem sínteses, consolidações,
fusões de religiões existentes, mas todas elas realmente não alcançaram o seu objetivo. E esse livro do senhor Hipólito Rodrigues também não conseguiu, e certamente Kardec colocou essa matéria na Revista Espírita justamente porque a análise dela dá oportunidade, como nós vamos ver, a que Kardec faça comentários muito interessantes. O senhor Cezenar, articulista do jornal Le Pays, ele termina seus comentários da seguinte maneira: não quero aqui encetar com o senhor Hipólito Rodrigues uma polêmica inoportuna sobre a questão religiosa que se agita desde tantos anos no fundo das consciências e nas entranhas da sociedade. Permiti-me-ei, contudo, uma reflexão. Ele quer que a crença nova seja aceita pelo raciocínio. Até hoje não há senão a fé que fundou e manteve as religiões. Por esta razão suprema, quando se raciocina, não se crê mais. E quando um povo, uma época, cessou de crer, logo se vê desmoronar-se a religião existente, mas não se vê surgir uma religião nova. Então o senhor Cezenar fala duas coisas aqui muito importantes, não necessariamente certas, que foram: primeiro, que uma religião não pode ser aceita pelo raciocínio. E ele é radical. Quando se raciocina, já não se crê mais. E outra coisa que ele falou é que na história da humanidade logo se vê desmoronar a religião existente e não se vê surgir uma religião nova quando um povo deixa de crer. Então são duas afirmativas que justamente Kardec vai fazer comentários a respeito, justamente para mostrar que o senhor Cezenar, do jornal Le Pays, de fevereiro de 1867, não estava lá muito certo, pelo menos à luz da doutrina espírita, como Kardec vai comentar na matéria As Três Filhas da Bíblia, que nós estamos estudando justamente no exemplar de fevereiro de 1867. Então, depois da matéria do senhor Cezenar, Kardec comenta: essa tendência que se generaliza de prever a unificação dos cultos, como tudo que se liga à fusão dos povos, à diminuição das barreiras que os separam moralmente e comercialmente, é também um dos mais característicos dos tempos. Não julgaremos a obra do senhor Rodrigues, já que não a conhecemos. Também não há por que examinar no momento as circunstâncias pelas quais poderá ser atingido o resultado que ele espera e que considera com toda razão como um progresso. Queremos apenas apresentar algumas observações sobre o artigo acima. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vimos, Kardec fala sobre esses esforços que realmente eram da história da humanidade, de querer juntar cultos, juntar países, na modernidade, até com essa
facilidade de intercâmbio entre os povos, essa criação de blocos de países, como, por exemplo, a Comunhão Europeia, né? A União Europeia e outras comunidades, com essa intensificação do relacionamento, não só entre os povos, mas agora através da internet, a universalização do intercâmbio entre as pessoas, até se costuma dizer, até hoje em dia já não está tão em moda assim não, que o mundo é uma aldeia global, virou uma aldeia global. Mas vamos voltar à Revista Espírita de fevereiro de 1867, na matéria de título As Três Filhas da Bíblia, continuando o que Kardec fala. Antes de ler outro parágrafo, nós vamos comentar aqui o seguinte, Kardec falando: não julgaremos a obra do Sr. Rodrigues, já que não a conhecemos. Isso, queridos irmãos, é um ensinamento maravilhoso para a eternidade afora. Às vezes a criatura, até com boa intenção e cheia de boas intenções, ela começa a dar palpite sobre coisa que ela não conhece, né? Às vezes, já particularizando para o espiritismo, de vez em quando a gente depara na sociedade com pessoas que se arvoram em comentar o espiritismo, ou a favor ou contra, de uma maneira totalmente equivocada, sem nenhum compromisso com a realidade doutrinária do espiritismo. Uma coisa assim que não tem nada a ver, a pessoa está... E às vezes, não, porque eu conheço bem o espiritismo, eu sei muito bem como é que é a doutrina espírita, sabe coisa nenhuma, fala cada conceito totalmente fora daquilo que a doutrina ensina. Então é um ato de humildade, e até eu diria, é um ato de inteligência, nós não nos arvorarmos em comentar, principalmente em criticar aquilo que nós não entendemos, porque corremos o risco de estarmos diante de pessoas que conhecem aquele assunto, às vezes até dominam o assunto, e aí a gente pode passar por uma situação muito constrangedora de estar diante de alguém que domina um assunto, a gente falar besteira em torno daquele assunto. É uma situação muito triste. Então, quando a gente realmente não sabe muito bem o que está dizendo, vale a pena lembrar outro ditado popular, que lembramos de dois no programa anterior: boca calada não entra mosquito. Continua Kardec analisando o artigo do Sr. Cezenar no LPI, na matéria de título As Três Filhas da Bíblia, por ele Kardec, inserida no exemplar de fevereiro de 1867. O autor, isto é, o Sr. Cezenar, né, do LPI, labora em grande erro ao dizer que quando se raciocina, não se crê mais. Nós dizemos, ao contrário, que quando se raciocina sob sua crença, crê-se mais firmemente, porque se compreende. É em virtude desse princípio que dissemos: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O erro da maior parte das religiões é ter erigido como dogma absoluto o princípio da fé cega e de ter, em favor desse princípio, que aniquila a ação da inteligência, feito aceitar, durante algum tempo, crenças que os progressos ulteriores da ciência vieram contradizer. Disso resultou, em grande número de pessoas, a prevenção de que toda crença religiosa é incapaz de suportar o livre-exame, confundindo numa reprovação geral o que não passava de casos particulares. Esta maneira de julgar as coisas não é mais racional do que se condenasse todo um poema porque encerra alguns versos incorretos, mas é mais cômoda para os que em nada querem crer, porque, rejeitando tudo, se julgam livres para nada examinar.
vale a pena nós comentarmos com um certo cuidado esse trecho de Kardec, queridos irmãos. Nós temos que analisar tudo aquilo que nos é dito, ou por espíritos encarnados, ou por espíritos desencarnados, para construirmos a nossa certeza daquilo que constrói os nossos princípios ético-morais, aquilo que defina a nossa evolução moral, aquilo que nós estamos querendo amealhar de belo, de superior, para irmos evoluindo, para alcançar cada vez mais degraus evolutivos melhores dentro da caminhada do espírito, que é eterna. Outra coisa que Kardec falou aqui, queridos irmãos, e que vale a pena a gente lembrar, relembrar e comentar, ele diz assim, que essa fé cega resultou em grande número de pessoas e gerou a prevenção de que toda crença religiosa é incapaz de suportar o livre exame. Há pessoas que se colocam assim dentro de um pedestal tão alto que acham que estão conversando com uma pessoa. Se a pessoa é religiosa, não, mas isso que eu estou falando não é religião. Sim, mas uma religião não é composta só de artigos de fé, não. Mesmo uma religião que tenha muitos rituais e muitos dogmas, ela tem na sua essência conceitos ético-morais profundíssimos. Há várias religiões, por exemplo, cristãs. Algumas cristãs, por quê? Porque tem como moral, como cerne do seu ensinamento ético-moral, os ensinamentos de Jesus, a moral do Cristo. Então, toda e qualquer religião mesmo, que tenha por base a moral do Cristo, é uma religião que merece todo o respeito, por mais que a criatura não goste de rituais, por mais que a criatura não goste de dogmas, mas ela precisa respeitar a essência moral que aquela religião tem. Então não vai ter um preconceito de não querer conversar, por exemplo, com um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, porque não gosta dos paramentos, não gosta do culto. Não, senta para conversar com aquele padre. Porque ele pode conhecer muito bem, geralmente conhece, o que Jesus nos ensinou. Então, se nós estivermos dispostos a conversar com ele, de espírito desarmado, e ele se dispuser a comentar conosco, não os dogmas, não os cultos, etc., mas comentar conosco, dialogar conosco, em torno das palavras de Jesus, aquela conversa nos será extremamente valiosa. Aquele padre terá muito para nos ensinar. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, queridos irmãos. No próximo, nós iremos dar continuidade a esta matéria interessantíssima que Kardec colocou na Revista Espírita de fevereiro de 1867. As 3 filhas da Bíblia. Muita saúde, muita paz, muita alegria, tudo de bom. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.